Esses dias foram abençoados. O Senhor nos guardou aqui, guardou eles lá. E esse é o último culto sem eles aqui. Glória a Deus. Sabe quando aquela sensação que quando pai e mãe viajam, você fica esperando voltar? É bem isso, você fala, mas está demorando, né? Mas glória a Deus. Amados, eu quero hoje aqui compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem nos revelado. E ela está lá em Marcos 7, a partir do versículo 24. E nós estaremos fazendo essa leitura e após a leitura nós estaremos orando. Marcos 7, do 24 ao 30. A minha versão é um pouquinho diferente, mas eu vou ler para vocês. E quem não tiver com Bíblia, acompanha aqui no Data Show. E levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E a mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Amém? Nós vamos orar. Senhor Jesus, a Ti, Pai, toda a honra, glória e louvor. Que o Senhor venha se fazer presente em nosso meio, Pai, todo o tempo. Como o Senhor já tem sido nos louvores, nas orações. Que o Senhor, Pai, venha usar a minha vida como canal de bênção nessa noite. Que as palavras, Senhor, que saíram da minha boca toquem os corações de todas as pessoas que necessitam, Pai, de cura, transformação e libertação. E que eu seja edificado e que os teus filhos sejam edificados por essa palavra. Em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar. Aleluia. Amados, é uma passagem que eu demorei muito a entendê-la. Eu demorei muito a entender o significado da conversa que aquela mulher teve com Jesus. E aí todo mundo sabe que Jesus evangelizava. Ele saía pregando a palavra. Lá não tinha carro, então ele saía a pé. Algumas vezes deviam conseguir um cavalinho, um jumentinho, mas a maioria das vezes era a pé. E Jesus partiu lá de Genezaré da Galileia e foi lá para o lado de Tiro e Sidom. E quando ele chegou naquele determinado lugar, que ele chegou na casa, ele falou para os seus discípulos assim: olha, não deixa que ninguém saiba que eu estou aqui, não. Não conta para ninguém que eu estou aqui. Porque talvez Jesus quisesse descansar. Talvez Jesus quisesse conversar, fazer uma oração a sós com o Pai. Porque ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Mas aonde Jesus chega, é impossível não notar a presença de Jesus. Porque aonde ele chega, a atmosfera muda. A presença dele habita e fica impossível esconder. Sabe quando a pessoa se converte, vira novo convertido? Ela pode até não falar, mas você fala, tem uma coisa diferente nela. É a presença de Jesus. E a presença de Jesus, aonde ela chega, ela transforma. Ela muda. Porque quando a presença de Deus está num lugar, ela faz milagres e maravilhas. Eu quero ler para vocês lá em 1 Crônicas 13, do 12 ao 14. E fala assim, ó: e aquele dia temeu Davi a Deus, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. É para mostrar para vocês o que a presença de Jesus faz quando ela chega num lugar. O que a presença de Deus faz. A arca do Senhor ficou 20 anos com os filisteus e nada aconteceu. Então Davi
vira rei e decide buscar a arca de volta. Ele quer buscar nada mais, nada menos que a presença do Senhor. E quando ele vai buscar essa arca que ele vai trazer, ele começa a trazer a arca em carro de boi. E não era assim que devia ser trazida. E acontece um acidente, uma pessoa vai segurar a arca, quando a arca vai cair e morre. Então Davi fica com medo. E ele está ali, às margens de uma rua. Alguém aqui já observou quem mora às margens? A gente tinha até um costume antigo, antes dos nossos ancestrais, que quem morava às margens era marginal. Por isso que se dava o nome de marginal, porque ele morava na via, na beira da rua. E Obed-Edom era uma pessoa humilde. Ele não tinha posses. Ele não era israelita, ele não era hebreu. E então ele era uma pessoa que não tinha recurso, ele morava às margens da rua. E quando acontece isso, Davi vê aquela casinha simples e pensa: não posso levar a arca, mas vou deixar a arca nessa casa. E ele vai e deixa a arca lá, na casa de Obed-Edom por 3 meses. E chega um mensageiro para Davi e fala assim: Davi, nesses 3 meses, Obed-Edom prosperou, porque grande foi a presença de Deus. Porque aonde Jesus chega, não tem jeito, ele transforma. E foi tão grande o milagre que Deus fez na vida de Obed-Edom, que deu coragem para que Davi procurasse um meio de levar a arca de volta. Alguém simples, olhado como aquele que vivia às margens, encorajou através da fé um rei a levar a arca de volta. Por isso que quando Jesus chega, a presença não tem como não ser percebida. Ela transforma. E aonde a presença chega, ela traz bênção. Mas aonde a glória deixa de habitar, ela traz trevas. Eu vou ler para vocês lá em 1 Samuel 10:1. Aleluia. 1 Samuel 10:1 diz assim, Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura, não te ungiu o Senhor capitão sobre a sua herança? Próximo. Apontando-te hoje a mim, achará 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Eu acho que eu anotei errado, gente. Aleluia. Acho que é. A tradução é diferente. Agora coloca para mim 1 Samuel 16:1. Aleluias. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Nos 2 mostra quando o Senhor escolhe Saul para ser rei, e Deus manda Samuel ir lá ungir Saul. E fala: eis o meu escolhido, porque existia a presença de Deus no coração de Saul. Quando Saul se rebeliou contra Deus, Deus falou o quê? Vai lá e unge outro. E não ore mais, porque nem as suas orações eu ouvirei, porque eu rejeitei. Quando a presença de Deus está num lugar, ela habita, ela transforma, ela restaura. Quando a presença de Deus sai, ela leva até aquilo que era seu. Sabe o que ela leva? Ela levou um reinado. Foi tirado de um homem e foi dado a outro. Quando a presença de Deus sai de algum lugar, sai de alguém, ela leva até decretos que Deus mesmo tinha dado a você. Sabe por quê? Porque Deus não habita aonde Ele não tem espaço. Que nós nessa noite possamos começar a entender que aonde Jesus está, tem maravilhas. Aonde Jesus habita, tem vitória. Aonde Jesus habita, tem prosperidade. Mas aonde Deus é abolida a presença dEle, não há revogação de decretos em seu favor. Ele dá aquilo que era para você para outro, porque você desistiu de fazer o que era para fazer. Davi também errou, Davi também pecou, Davi adulterou. E por que Deus não rejeitou a Davi? Porque houve arrependimento no coração de Davi. Mas no coração de Saul não havia arrependimento. Só o que pode trazer arrependimento ao coração de alguém é a presença de Deus. Então nós vamos dizer nessa noite: eu não vou deixar meu coração me enganar a ponto de Deus retirar a bênção que era para mim. Eu manterei meu coração em Deus,
para que a glória de Deus seja manifestada em mim. Glória a Deus. Porque aquele que carrega a glória de Deus não pode ocultar a presença. E quantas vezes a gente quer esconder que está carregando a glória? De vez em quando a gente está cansado, né, pastora? Aí vem aquele irmão, ora por mim, aí conta o problema hoje. Semana que vem, ora por mim, o mesmo problema. Isso vai se arrastando. E a gente, ser humano, se cansa. Fala, vou orar de novo não. De novo? Mas de novo? Mas aquele que carrega a glória não pode se ocultar. Vai ter que orar pela irmãzinha, vai ter que orar pelo vizinho, vai ter que orar pelo aquele que você não gosta no serviço, vai ter que orar pelo murmurador, porque a glória está em você, não está nele. E quando Jesus fala que ele quer se esconder, que ele quer descansar, que não me conte, é justamente isso que ele está fazendo. Ele está sendo homem como nós. Deixa eu só descansar um pouquinho, porque eu já orei tanto. Já fui lá, já visitei não sei quantas vezes a casa da pessoa. E não vejo nada. Mas não cabe a nós. E aí, Jesus vai lá e se esconder e chega uma mulher, gente. E a origem dela é Ciro-fenícia. Uma mulher cuja tinha uma filha endemoniada. Uma mulher que não era israelita, que não era convertida, que não era serva, que não era amiga de Jesus, que ela não era nada. Ela chega lá e quer pedir um milagre para Jesus. E ela vai. E aí eu imagino que os discípulos devem até ter dito, não, ela não tá, ele não está não. Não, ele está sim. Porque aonde vocês estão, ele está. Então se a gente está aqui é porque ele está. Se você está lá na sua casa e você serve a Deus, ele está. Se você está no seu trabalho, ele está. Não tem como ocultar a presença. E aí ela incomoda a ponto, pastora Michele, de precisar eles liberarem ela para falar com Jesus. E ela vai lá falar com o mestre. E quando ela aborda o mestre, ele já sabe que ela tem uma filha endemoniada. Eu acho que toda a cidade sabia que ela tinha uma filha naquela situação. E aí ele pergunta para ela assim, é lícito que eu tire o alimento da boca dos meus filhos para que dê aos cachorrinhos? Gente, quando eu pensava isso, eu pensava que ela fosse uma mulher que ela desbanjava, sabe? Que ela deixava as coisas irem e Jesus estava repreendendo ela. Até que eu fui entender que ele se referia àqueles que não eram descendentes de Abraão como cachorrinhos. E quando eu entendi isso, confesso que doeu. Porque a promessa de Deus sobre bênção, sobre a vinda de Jesus, era para os descendentes de Abraão. Não era para os demais. E aí Jesus veio, mas o povo dele não quis. E quando aquela mulher vai e fala para Jesus, olha, mas o cachorrinho come da migalha que cai da mesa. Parece até que ela está respondendo, sendo mal criada com Jesus. Mas por que está respondendo Jesus? Mas era necessário ela responder o mestre. Ela vivia debaixo de uma sentença. Sentença que dizia que ela não podia, que ela não merecia, que ela tinha que viver na mediocridade, que a descendência dela não valia, que ela queria paralisar ela, a casa dela. E às vezes a gente chega aqui achando o menor da casa do pai. Se achando exatamente como ela, não sou descendente, não sou parente, não sou amigo, quem sou eu? Mas não é isso que Jesus quer fazer. Quando Jesus pergunta a ela, ele quer justamente que através da resposta dela, ele quebre essas sentenças na vida dela. Porque se você acha que você não pode pedir algo para alguém, você pede? Não. Mas ela sabia que ela não merecia, mas não existia nada que a impedisse de buscar. Que você possa entender que você às vezes já tem um não, mas precisa mover os céus através da fé e ir atrás. Porque quem olhar para você vai achar que você não merece. Quem é ele? Quem é ela para me pedir isso? Mas você está pedindo para o mestre. Você não está pedindo para a pastora Érica. Você não está pedindo para nenhum dos oficiais, para nenhum homem dessa terra. É para Jesus. Quando a gente quer um milagre, a gente se humilha mesmo. Aquela mulher, gente, ela era descendente de pessoas abastadas. E o objetivo de Jesus nunca foi humilhar ela.
foi querer tratar a dor dela. Porque quando ela chega até Jesus, ela sabe que ela não é merecedora, que ela não é israelita. E aí ele quer tratar essa dor dela. Dizer, mas aí vão achar que eu estou alimentando um cachorrinho. Mas para ela não importa. Porque a fé dela é tão grande que ela diz assim, Senhor, não precisa me dar muito. Se o Senhor só me der uma migalha, eu sei que a minha filha será curada. Porque o nosso Deus, ele é o especialista do pouco. O nosso Deus não é o do muito. Muitos somos nós. Que para fazer qualquer coisa precisa ter muito aos nossos olhos. Mas para Deus não. Ele é aquele que nos diz que com a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai mover um monte. Gente, é do tamanho do grão de mostarda. Ele é aquele que quando a mulher tocou em Jesus, saiu virtude. Alguém aqui já viu virtude? Não dá nem para ver. É desse Deus que nós estamos falando. Ele é aquele que fala pra gente que a gente veio aqui para ser o quê? O sal da terra. Alguém já viu um grão de sal? O tamanho do grão? Mas se nós nos juntarmos, nós somos um pacotão. Mas nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Alguém já pegou a luz? Não a lâmpada, a luz. Sabe por quê? Porque essas coisas que pra gente parece pequena, é a especialidade de Deus. E se você se acha pequeno, se chegou aqui achando pequeno, achando que o seu sonho não vai dar, que você não é merecedor, deixa eu te dizer, entrega para Jesus. Porque Ele é aquele especialista de transformar situações. Satanás queria manter a sentença de morte na vida daquela mulher. Queria que ela continuasse sendo falida, não tendo hereditariedade de Jesus. Queria que ela continuasse sendo envergonhada, que a casa dela continuasse sendo destruída. Era necessário romper as barreiras. Era necessário deixar de ser paralisada e sair dos olhos de falência que todo mundo olhava para ela. Ela era uma mãe falida. Porque a sensação que ficava é que ela nem orava. Quem olhava de fora pensava que ela não orava, mas ela orava. Mas ela clamava. E ela clamava tanto que ela ouviu dizer de alguém que ela nem conhecia que curava. E ela creu. A gente tem que crer sem ver mesmo. Tem que crer acreditando mesmo. Porque aquilo que você não vê é o que Deus move. Aquilo que você não toca é o que Deus faz. Aquilo que você não consegue apalpar é o que Ele tem para você. É o que Ele tem para mim. E a resposta da mulher, o que ela quer dizer ao Senhor? Senhor, não importa. Se o Senhor não vai mudar a minha sentença. Se o Senhor me der apenas uma migalha, a minha filha vai ser curada. Para ela não importava se Jesus ia fazer toda a transformação. Desde que Ele desse uma palavra, a filha fosse curada, para ela estava bom. Ela era, gente, descendente dos gregos. A região da Fenícia. Eles eram umas pessoas muito ricas. Muito ricas. Eles eram responsáveis pela navegação, até pela alfabetização. Eles criaram um dos primeiros alfabetos lá. Ela era descendente de pessoas abastadas. Ela era uma mulher rica. E aí o que acontece? Só que ela tinha um porém. Ela era descendente dos cananeus. Funcionava assim. Os cananeus, quem aqui lembra dos cananeus, moradores de Jericó, que morreram quando as muralhas caíram? São os cananeus. Quando os cananeus foram mortos, os que estavam espalhados de geração, continuaram tendo sua geração. Mas como eles eram uma geração amaldiçoada, quem se casava, o grego que se casava com descendente dos cananeus, mudava o nome, pastora. E chamava de grego fenício. Porque quão grande era o pesar de ser um cananeu. Era essa mulher. E quem que eram os cananeus? Eles eram os descendentes de Cã e Canaã, que envergonharam Noé. Sabe o filho de Noé que viu ele nu? E quis envergonhar o pai? E ele o amaldiçoou? Ela era descendente de quem era amaldiçoado. Não era uma mulher simplesinha, não. Ela era alguém de uma descendência amaldiçoada que tinha que esconder quem ela era. Porque senão ela não podia habitar nos lugares. E tinha uma filha endemoniada. Por isso que quando Jesus vai falar com ela, ele fala, eu tenho que alimentar os cachorrinhos? Os amaldiçoados, é para esse que eu vim? Ele está praticamente perguntando para ela, foi para você? Alguém de uma linhagem inteira que adora Baal? Foi para vocês que eu vim? Foi para ela que ele veio.
Foi para nós que ele veio. Nós que estávamos perdidos, nós que fomos abatidos, nós que tivemos o nosso nome lançado muitas vezes na lama, mas hoje temos nosso nome no livro da vida. Foi para nós que Jesus veio. E quando ele pergunta a ela, eu tenho que alimentar os cachorrinhos? É isso tudo que ele quer quebrar da vida dela. Maldição hereditária. Maldições de lá de trás, que ela não tinha nem nada a ver. Mas só porque ela tinha um sangue que corria na veia dela, ela respondia. Ela não quebrou só por ela. Ela quebrou pela filha e por todos que viriam depois dela. Porque quando Jesus revoga e abençoa, ele está dizendo o quê? Não importa se você se considera um cachorrinho ou um cananeu. Eu vou te abençoar, sabe por quê? Porque eu vim para os meus e os meus não me quiseram. E hoje eu escolho uma geração eleita, sacerdócio real, que eu escolhi a todos e dei o meu amor. Foi para isso que ele veio a nós. Para mudar sentenças que existiam sobre nós. Sentenças de que ela não, aquela que era endividada, aquela que era falida, aquela que era mentirosa, aquela que era adúltera, aquele que era mentiroso. Foi para isso que Jesus veio, para quebrar toda a sentença. Quando ele pergunta, ele não quer humilhá-la. Ele quer lembrá-la o que a bloqueia de chegar até Deus. O que é que te bloqueia hoje de chegar até Deus? O que é que para você é um fardo tão grande que você não consegue caminhar? A sentença da maldição hereditária fala lá, coloca para mim 1 Pedro 2,9. Isso, eu pulei o João. 1 Pedro 2,9 fala assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele sabia que a gente era treva e estava vivendo nas trevas, porque a gente já nasceu no pecado. E mesmo assim ele nos chamou para andar na luz. E a resposta da mulher diz assim para Jesus. Sabe o que ela quer dizer para Jesus quando ela vai? Olha, eu sei quem eu sou. E eu sei que você também sabe. Mas eu sei que o Senhor é misericordioso e o Senhor vai me abençoar. Eu sei que eu não sou descendente de Abraão e que a promessa não é para mim. Mas mesmo assim, não me importa que eu me humilhe. Gente, eu não estou falando de uma humilhação que você vai ficar, ai, coitadinho. Coitadinho. Não, é o se humilhar de abrir mão do que você é. Ela abre mão de quem ela é financeiramente. Da honra que a família dela tinha, porque por mais que eles fossem amaldiçoados, eles eram muito ricos. Eles não tinham a bênção de Deus, mas eles prosperaram com o tempo. Porque a palavra de Deus diz que a gente vai viver do trabalho das nossas mãos. Então, eles eram trabalhadores, mas ela abre mão de tudo isso para viver o que Deus tem para ela. E aí ela chama a atenção de Jesus quando ela responde isso. E aí ele vai, gente, e olha para ela e liberta. A casa, a filha, a família. Talvez ele tenha libertado até toda a cidade, o jugo que ela vivia na cidade. E aí eu quero te perguntar, quanto que vale uma resposta? Alguém aqui sabe quanto custa uma resposta? Quanto que pode pagar por uma resposta? Alguém sabe mensurar o valor? Porque resposta para a gente não vale nada. Mas para Deus vale tudo. A resposta daquela mulher moveu o mundo espiritual. A nossa resposta para Deus move o mundo espiritual. Então, não se deixe ficar nervoso, ficar com medo, quando você for questionado por Deus por algo que você sabe que precisa melhorar. Talvez Deus te chamou a correção e falou assim, ó, isso aqui não está legal, você precisa melhorar. E aí você já quer meio que se zangar. Responda para Jesus, ó Senhor, eu preciso, mas eu estou com dificuldade. Me ajuda. Ele nunca disse que quando ele falasse com você, você não podia responder. Mas seja sincero e verdadeiro. Não fique pensando que para ter algo grande de Deus, ele precisa mandar uns anjos tocando corneta, alguém botar a mão na sua cabeça. Não, porque o Senhor é o Deus da palavra. Quando ela responde a Jesus, a palavra dela é a resposta que ela precisava lá na casa dela. Ela quebra as sentenças quando ela diz, não me importa, desde que o Senhor me abençoe. E ela não foi, gente, na batalha com o anjo como foi Jacó, não. Ela foi na palavra, porque a palavra tem
poder. Passa um anjo e diz amém naquilo que você disser. Deus vai lá e manda alguém recolher aquilo que foi dito. O que é que você tem respondido ao Senhor? O que é que você tem clamado? Você serve um Deus que é especialista do pouco. Então é assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se você jejuar muito, você destrói potestades e cadeias. Mas se você não jejuar, não há poder. Porque é no pouco. E o inimigo, ele trabalha na gente, na nossa mente, é no pouco. Nossa, eu vou orar de novo, eu vou jejuar de novo, eu vou clamar de novo, vou fazer de novo. Se fosse para pagar, quem aqui pagaria? Se fosse só necessário pagar, não, olha, você quer essa bênção, pastora? Você vai pagar 5 mil reais para Deus e está resolvido. Gente, a gente pagaria, se mataria de trabalhar, mas pagaria. E aqui só está dizendo que a gente só tem que orar e clamar. E a gente não consegue. Nós que estamos aqui hoje na igreja, que não temos nenhuma sentença de maldição mais, porque o sangue de Jesus nos lavou, limpou, tirou todo o pecado de nós, mudou sentenças, colocou nosso nome no livro da vida, temos dificuldade de clamar. Mude a perspectiva de vocês sobre o que é necessário fazer. Talvez você tenha perguntado, Deus, fala para mim o que eu preciso fazer, que eu vou fazer. Ora, essa é a resposta de Deus. Ore. Não quero que você faça nada, mova nada, diga nada, apenas ore. Fale comigo, porque é através da sua palavra que eu vou mover. E aí, gente, se nós usarmos toda vez a fé que é de Deus e é emprestada a nós, vai ter muita mudança. A gente não tem nada, ela vem de graça a nós. E se nós, seres humanos, quisermos garantia de vitória, é necessário entender que o que é normal para nós, humano, para Deus, só o sobrenatural. Então, se para você é normal, eu vou pagar essa conta aqui, vou me livrar desse problema, isso é o do homem, é o natural. Agora, se você não tem o recurso e você precisa de um milagre, é o sobrenatural. A gente cristão tem que viver no sobrenatural mesmo, gente. É o lugar de segurança, é lá. É na dependência. Aquela mulher abriu mão de tudo e se tornou dependente de Jesus pela palavra. Alguém que podia rejeitá-la, mas amou. Não se sintam rejeitados. O Senhor vos ama. E Ele diz, o que é que você precisa? Para liberar a sua vida, a sua casa. O que é que você está precisando? É uma palavra? É um momento comigo? O que é que você precisa que seja revogado como decreto? Talvez você tenha ouvido uma sentença de que você não vai dar certo. É um decreto que foi lançado. Mas existe Deus que remove decretos. Talvez você tenha chegado aqui dizendo, eu não consigo entender o mundo espiritual. Eu só consigo o natural. Que o Senhor Jesus possa fazer igual Ele fez com aquela mulher. Abrir os teus olhos e os teus lábios para que você possa nessa noite responder. Porque, coloca para mim o versículo 30. Por favor. Porque nós precisamos entender que a atmosfera espiritual são liberadas através de bênçãos da palavra e do nosso posicionamento. Tem que ter um posicionamento. Ela se posicionou, se prostrou e clamou. E lá no 30 diz assim, e indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e o demônio já havia saído. Ela chegou lá e já tinha saído. Ela saiu de casa com um problemão. Ela saiu daquele lugar com um problema falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou voltar na segunda para trabalhar e o problema vai estar lá. O que eu vou fazer? Mas a palavra diz que quando ela chegou lá, não tinha mais nada. A menina estava sentada na cama lúcida. Sabe o que vai acontecer? Quando você botar seu pezinho lá, todo demônio, toda a potestade das trevas vai ter batido em retirada em nome de Jesus. Não vai ter mais afronta, não vai ter mais acusação, não vai ter mais opressão na mente nem no coração, não. Vai ser de bênção e paz naquele lugar. Porque o Senhor vai visitar corações. E se tiver gente que está tendo a mente perturbada pelas trevas, vai ser liberto em nome de Jesus. Você vai ver diferença quando você botar os pés lá. Você vai ver, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz que quando ela chegou,
A menina estava lúcida na cama, esperando a mãe. Gente, quando você está sentado com alguém na cama e você entrando assim no quarto, a pessoa está agressiva? Não. A pessoa está pacífica, calma, plena, serena. Talvez ela chegou lá e elas tiveram uma conversa boa e resolveram tudo. Talvez o que você precisa é ter uma conversa boa e resolver tudo. E aí você não sabe como fazer, que você já tentou de tudo e o diálogo não vai. Bota para sentar na cama que vocês vão resolver. Porque foi assim que foi. E Jesus tem muito mais hoje. O que você precisa fazer hoje para que Deus libere na sua vida? Qual é a palavra que você precisa que seja dita por Jesus? Você precisa ficar crendo que o Senhor é aquele que vai fazer para você. E apenas uma resposta sua, uma palavra, vai mudar toda uma atitude. Uma atitude de uma mulher amaldiçoada que foi até Jesus, abriu caminhos para uma geração inteira. Todos que descenderam dela, da filha. Gente, a filha era uma geradora de vidas. E o milagre foi nela. Todos que vieram depois dela estavam debaixo de milagre. Se coloquem de pé. Aleluia. Nós somos os geradores de milagre. E o que é que você precisa romper nessa noite? Qual é o caminho que precisa ser aberto para você e para os seus? O que é que está nebuloso lá na sua casa? Que você acha que se você falar de novo para Jesus, talvez funcione, talvez não funcione. Nós fomos chamados para romper todo o mal. Lutar contra as trevas, defender os nossos e aquilo que leva o nosso nome. Tudo que leva o seu nome, seu filho, seu pai, sua mãe, é seu. Ah, é o pai da Vivi. É o marido da Vivi, é o carro do marido da Vivi, é o carro da Vivi. É da Vivi? Então leva o nome dela. É disso que a gente está falando. Não é só da sua casa, da sua vida. É tudo que leva o seu nome, gente. É uma descendência inteira. É toda a descendência. A palavra diz que Deus abençoou os gados, a tribo, a tenda. É tudo, gente. O que é que você precisa nessa noite que seja resolvido por Deus? O que é que você precisa que seja decretado por Deus? Porque o sangue de Jesus lá na cruz nos garantiu vitória. Nos garantiu perdão. Não deixe o inimigo colocar peso de sentença de que você não pode, porque um dia você errou. Davi errou. Mas ele tinha um coração voltado a Deus. E Deus o perdoou. E não revogou decretos. E ele teve um filho que foi tão abençoado que errou também. Mas tinha um coração tão grande que foi o rei mais rico que já existiu em Israel. Porque tem a ver com o que você tem no seu coração. Tem a ver com a presença de Deus. Rompa sentenças decretadas sobre você e sobre a sua família. Tenha toda a história de uma linhagem inteira mudada. Libertação de vidas estejam na casa de vocês. Que vocês possam dizer, Senhor, eu quero sim, Pai. Eu quero que o Senhor olhe para mim e faça como o Senhor fez com aquela mulher. Não precisa ser muito não, Pai. Eu falei isso para Jesus. Senhor, não precisa muito não. Uma palavra que o Senhor disser, muda tudo. E foi antes dessa palavra eu disse, Senhor, se o Senhor disser, muda. Mas se o Senhor também não disser, eu sei que são todos os teus planos sobre nós. São os planos do Senhor sobre nós. Talvez você tenha orado e achado que nada mudou. Talvez aquela mulher já tinha ido em tantos lugares, tentado a cura da filha dela. A geração dela servia a Baal. Será que ela nunca pediu para Baal curar a filha dela? Mas ela foi lá e insistiu. Mas ela insistiu certo. Você está no lugar certo para insistir certo nessa noite. Nós vamos estar adorando ao nome do Senhor, que é digno de toda a honra e glória. E se você precisar romper algum decreto, algum sentimento de falência, de morte, quiser uma oração, esteja vindo à frente que os pastores estarão orando. Se for necessário que você veja que precisa que seja uma palavra liberada por Deus, esteja vindo à frente para receber uma oração. Venha se prostrar aos pés do Senhor Jesus, porque Ele é aquele que muda sentenças, que muda decretos malignos que o inimigo quer colocar sobre nós. Mas Ele tem novos decretos de reinados para nós.
Ele quer tirar aquilo que foi roubado de nós e nos devolver em honra. Porque a dupla honra do Senhor vai ser derramada sobre nós. Que nessa noite você possa entender que não há nenhum mal das trevas sobre você. Porque hoje você recebe o alimento do Senhor. Não é a migalha, não. É o alimento que transforma e edifica a sua vida. É Ele que vai visitar lá a sua geração toda. Toda a sua parentela. Ele vai intervir. Aquela contenda não vai existir mais. Aleluia.